Pessoal, beleza? Hoje nós vamos fazer aqui mais um autovlog. Hoje para eu falar a respeito das minhas impressões após guiar o novo Chery Arriso 6 em sua versão GSX, com motor 1.5 turbo de 150 cavalos e transmissão automática do tipo CVT que simula 9 marchas. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva, que toda semana a gente sempre tenta trazer um vídeo novo aqui para o canal. Se você já é inscrito, participe da área comunidade. Lá nós sempre falamos a respeito dos carros que a gente vai testar, dos carros que a gente já testou e de curiosidades automotivas em geral. Se você está procurando pelo conteúdo específico de algum carro mais detalhado, maior, né, pesquise a área das playlists, que tem um conteúdo de diversos carros que foram ou ainda são meus no seu uso cotidiano, diário, de todas as formas possíveis e imaginárias. Bom, a Chery chegou aqui no Brasil no final da década de 2000, né, trazendo alguns carros bastante conhecidos como o QQ, o Tiggo 2 e o Celery, né, além do Cielo também. E engatinhou muito, teve muita dificuldade no início, chegou a construir uma fábrica em Jacareí, mas nunca conseguiu fazer grande sucesso no mercado brasileiro. Em 2016, a fábrica da Chery foi vendida para a Caoa, né, onde se criou a Caoa Chery, né, a Caoa Carlos Alberto Oliveira Andrade, né, já muito conhecido pela Hyundai, e principalmente por ele ter refeito o nome da Hyundai com muita força aqui no Brasil. Ele está conseguindo usar a expertise dele para fazer carros junto à Chery e criar uma imagem melhor da Chery, e de fato tem conseguido fazer isso. O Arriso 5 2021, que nós testamos há pouco tempo atrás, já mostrava bem essa evolução do projeto e como o carro está melhor, como essas chinesas têm evoluído muito. A ponto, eu já tive um Jaque J3, isso há muitos anos atrás, eu tive um carro desse 0 km, foi um carro problemático, mas hoje eu teria novamente um carro chinês, né, ou de uma montadora chinesa, melhor dizendo, né, que é o caso da Chery, porque esses carros são produzidos aqui no Brasil, né, em Jacareí, em São Paulo. Bom, vamos falar um pouquinho do Arriso 6. O Arriso 6 é um sedã médio, ele é maior do que o Cruze, do que o Civic, do que o Corolla, né, em termos de comprimento. Ele é um pouco mais alto também de carroceria, é bastante confortável no seu interior, bancos muito bem trabalhados, muito macio, muito suave. O painel do carro é um verdadeiro espetáculo, tá? Principalmente a área central do painel, né, junto ao console. Por quê? Além de uma central multimídia gigantesca, né, temos uma outra tela digital embaixo que é toda do ar-condicionado, toda touchscreen, né? É muito impactante. Ele lembra um pouquinho esses Land Rovers, né, Range Rovers de entrada, um pouquinho acima de entrada. Bem interessante, muito bem construído. A qualidade de montagem do carro é impressionante, né? Eu diria até que melhor do que alguns concorrentes dele, como o Civic, né, que nessa versão de entrada tem um acabamento bem chinfrim, eu diria. O Corolla fica parecido, até a formatação do painel, né, é parecida com a do Corolla, mas no caso do Arriso 6 é muito bem resolvido, ele é muito bem definido, é muito bonito. O porta-malas é grande, né, ele tem um espaço interno bastante interessante. O acabamento dos bancos, além deles serem macios, eles têm um couro de boa qualidade, né, de um toque gostoso. Você consegue se sentar muito bem, o carro tem amplas regulagens, né, do volante, então você consegue ter uma posição muito adequada para dirigir. Plástico soft touch é quase que no carro inteiro. Isso surpreende muito, porque a gente sempre se lembra que é um carro que tem uma derivação chinesa e imagina que vai ser uma coisa de uma qualidade inferior. Mas aqui é a prova de que os chineses estão evoluindo de maneira extremamente rápida. O cluster do painel tem identidade própria, o painel tem identidade, uma coisa que era muito complicada nos carros chineses antigamente, né, porque misturavam identidades estéticas, né, de diversos países, então nunca tinha uma cara própria. Esse carro tem uma cara própria e é uma cara muito bonita, né? No console central temos freio de mão elétrico, além de ter um console muito grande ali, que você tem um aproveitamento de espaço interno muito bom, né? Achei bastante interessante, como eu vos disse, esse painel digital.
O cluster do painel do carro, você tem um computador gigante, né? Além do contagiros e do velocímetro, é muito bonito, muito fácil leitura, né? Você tem todas as informações integradas ali. Ele lembra um pouquinho aquele computador de bordo que existe nas versões de topo da Toro e do Jeep Compass e do Renegade também em suas versões de topo. É bastante grande, bem interessante. Teto solar é de série e amplo, né? Você tem uma iluminação no interior bastante interessante com o Arriso 6. Continuando me surpreendendo o carro, né? Uma questão que eu achei assim meio ruim é que o rebatimento do banco traseiro ele é inteiriço, né? Você não tem aquele banco bipartido. Eu acredito que poderia ter sido algo a ser melhorado, né? Na questão dos botões, né? Falei do ar-condicionado totalmente eletrônico e digital, mas ele também ainda tem os botões, que eu acho isso muito legal. Esteticamente é bonito você ter o touch, né? Porque é refinado, é diferente, é fora do padrão comum, né? Mas por outro lado é importante você ter ainda os botões para que você não desvie tanto a atenção na hora que você está conduzindo o carro, né? Você não vai ter que desviar a atenção para acertar algum tipo de botão quando você estiver dirigindo. O volante é muito bonito, novamente. Aqui a Chery conseguiu ter uma identidade própria muito forte, ficou bonito realmente o volante do carro. Além dos comandos bem à mão mesmo, né? Diversos comandos de atender celular, desligar celular, do controle do piloto automático, né? Os comandos de seta muito leves, né? Parece carros de outra categoria, até muito bem feito. O couro do volante é muito gostoso, ele tem um acabamento igual o do restante do couro, é um couro muito bem definido. As costuras do couro do banco do carro também são bastante bonitas, né? Iluminação interna bastante interessante. Na dinâmica, vamos lá, carro bastante macio, é um chinês, né? Em termos do CVT-9 que esse carro usa, ele é muito bem definido, né? Ele já tinha dado uma grande vivacidade para o Arriso 5, até foi bastante polêmico o vídeo que eu falei do Arriso 5, porque o Arriso 5 anda junto com o Polo GTS. Isso para mim é absurdo quando você pensa em termos de qualificação de carros, né? Entre carros ali, né? O Arriso 6 ele anda muito próximo do Corolla 2.0 atual. É um pouquinho superior, bem pouquinho. Isso quer dizer uma coisa muito boa, porque o Corolla 2.0 nos dias de hoje, com 177 cavalos, anda muito bem. Então esse carro ele tem um desempenho bastante interessante. É gostoso de você sentir o carro acelerando, ganhando velocidade. Na gasolina, eu consegui testar esse carro no ciclo urbano, eu obtive média de 11 km por litro. E na estrada, andando a 110 km por hora com ar-condicionado ligado, eu obtive uma boa média de 16,2 km por litro. Muito desse consumo se deve ao câmbio CVT e à relação final que ele consegue obter. A 110 km por hora, se você estiver numa região mais plana, você anda em torno de 1.600 giros, é muito baixo, principalmente para um motor 1.5. Então gera uma economia de combustível muito boa. O próprio carro em si, ele tem... Se a dianteira ela não facilita tanto, né, na questão da aerodinâmica, o restante do desenho do carro tem um desenho bastante fluido. Então facilita muito a questão da penetração aerodinâmica do carro. Ele não facilita na hora que ele bate de frente, mas quando o ar foge, né, você consegue ter um aproveitamento bom do ar, né? E isso também facilita a questão do CVT, que o carro deslancha com bastante facilidade. Você não fica brigando com a aerodinâmica, tendo que acelerar o carro, né? Ele consegue andar com muita tranquilidade. Nas acelerações, como eu vos disse, anda bem, né? Anda muito parecido, né? Muito semelhante ao Corolla 2.0 atual, que é muito bom, né? As rodas têm uma estética muito bonita, né? Muito bem desenhadas. De aço polido. Um conceito que eu achei bastante interessante, câmera 360, ou seja, ele tem câmera de ré, duas câmeras, uma debaixo de cada espelho e uma câmera escondida no símbolo na dianteira dele. O que isso quer dizer? Que você consegue ter uma facilidade ao estacionar o carro gigantesca, né? Que você consegue ter aquela visão, entre aspas, né, de cima do carro, né? Então é muito fácil estacionar o carro por conta disso, apesar de ele ser mais longo do que Civic e Corolla. Então é muito interessante, visibilidade é boa, o painel ele é bem envolvente, né? Você se sente abraçado pelo carro, isso
É um fato que eu acho bastante peculiar e interessante. Tá? Um carrinho bastante interessante, eu gostei muito do carro. De fato, eu com certeza teria um Arriso 6, tá? Com certeza teria. Agora a questão é a segurança, tá, tudo bem. Tem controle de tração e estabilidade, tem 6 airbags. Isso é padrão. Só que a gente ainda não pôde ver um teste do Latch Cap com nenhum desses carros da Chery Caoa, né? Ou da Caoa Chery, melhor dizendo, né? Ainda não tivemos um carro desse jogado contra o paredão do Latch Cap. E isso, para mim, me dá um certo medo nessa parte, né? Eu queria ter a confirmação que a estrutura ela é, de fato, muito segura, né? Eu gostaria de poder ver isso, de fato, né? E até hoje isso não aconteceu. No restante, um carro bastante interessante, um custo-benefício muito bom, porque para você ter tudo isso, por exemplo, num Corolla, você vai pagar a faixa de 140 mil reais. Esse carro agora no lançamento ele estava com preço de 98 mil reais e o preço normal dele, o preço cheio dele vai ser em torno de 108 mil. É um preço absurdo? É um preço absurdo, isso é fato para qualquer carro que seja. Mas, olhando o mercado como um todo, ele é acessível por tudo aquilo que ele entrega. Fora que ele tem toda a expertise da Caoa por trás. Então é um carro que você tem alguma confiança, né, nessa garantia dos 5 anos. E dentro desse conceito de Caoa, né, a gente puxando um pouquinho para esse lado, é muito interessante de no futuro a gente conseguir ter uma marca nacional de fato de carros, né, usando um pouco da expertise da Caoa, que já produzia aí os Hyundais, né, por exemplo, o Tucson, a nova Tucson X35 e agora produzindo o Arriso 6 e os Cherys por aqui no Brasil. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Se vocês têm alguma dúvida, postem aí embaixo com o tempo eu vou respondendo. Se vocês querem que eu teste algum carro específico, me informem aí embaixo, que eu tento arranjar e falo a respeito das minhas impressões após guiar para vocês. É isso então, pessoal. Valeu!